Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Ontem, depois do pronunciamento do presidente da República, que negou o coronavírus, que negou o problema que o coronavírus está provocando, inclusive em todo o mundo, que ignorou todas as orientações da Organização Mundial de Saúde e da Organização das Nações Unidas, dos médicos sanitaristas, ignorou tudo o que é necessário para combater o coronavírus. Depois do pronunciamento do presidente da República, a situação ficou mais complexa do que já se apresenta. Os editoriais dos jornais como Globo, Folha de São Paulo, Estadão, deixam claramente que não concordam com o posicionamento do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está isolado, está cada vez mais isolado, está cada vez mais perdendo força e ele sabe disso. No pronunciamento de ontem, ele atacou os governadores que estão fazendo as coisas certas, a coisa certa, atacou a Globo e atacou até mesmo o Drauzio Varela. Sim, o médico Drauzio Varela. Hoje, pela manhã, na frente do Palácio, com aquelas pessoas que estão sempre seguindo ele reiterou o seu posicionamento e é favorável à economia. Ele não leva em consideração que a questão do coronavírus é seríssima e que o isolamento neste momento é importante para evitar que avance cada vez mais o coronavírus. A Miriam Leitão, a jornalista Miriam Leitão, ela diz no seu blog, ela diz que há uma insanidade presidencial. Na coluna do Globo da Miriam Leitão, o título é exatamente esse: insanidade presidencial. Foram 5 minutos de delírio, insensatez, irresponsabilidade e desinformação. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento ontem cuja única avaliação possível é de que o país é governado por uma pessoa insana. Bolsonaro defendeu a ideia de que, como o grupo de 60 anos é de risco, as escolas não devem ser fechadas. Ele não acredita pelo visto em contágio. Ontem, o Ministério da Saúde repetiu que é a maior pandemia do século e o presidente vangloriou-se. Disse que por ser um atleta só pegaria um resfriadinho. O Brasil corre sérios riscos com um presidente assim. Sua insanidade tinha ameaçado o país e atrapalhado a ação do governo. Seus interlocutores dizem que ele repete em privado o que disse ontem em público. Ele de fato não acredita na ciência. As poucas vezes em que disse algo razoável foi por cálculo político. Ficou com medo da perda de popularidade. Ele faz um jogo. Imagina que, se continuar falando que os governadores é que criam a crise econômica e exterminam o emprego, salvará o seu governo. Inepto e leviano, ele se preocupa apenas com a própria popularidade, bloqueia boas iniciativas e dedica-se à sua guerra pessoal contra supostos inimigos. Como ele não pode ser isolado, Bolsonaro contamina a ação governamental. Atrasa as medidas necessárias, torna penoso o dia a dia de quem no governo pensa diferente e quer que as medidas sejam tomadas. A parte da máquina que funciona tem tentado. As medidas de socorro aos estados, por exemplo, foram um movimento importante, sólido, mas há muito a fazer em todas as áreas. Do que tem sido anunciado, pouca coisa se materializou. A distribuição de R$200 de complemento de renda para quem está em situação de vulnerabilidade não se sabe quando virá realidade. Já faz uma semana que o governo anunciou e ontem governadores procuram saber como isso tinha andado e nada recebiam de resposta. Bom, e aí a Miriam Leitão, ela segue com as críticas ao Jair Bolsonaro. Observe que são palavras fortes, contundentes, demonstrando claramente o posicionamento da Rede Globo contra o presidente Jair Bolsonaro. Nos pronunciamentos do Bolsonaro, na reação que ele tem, que ele
teve hoje, inclusive, demonstra-se claramente que o Bolsonaro está caminhando para um estado de exceção, porque ele percebe que está isolado. Ele está isolado, os governadores estão fazendo a sua parte, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Congresso Nacional estão fazendo a sua parte e o Bolsonaro se mostra isolado. Nesse momento, qual a força que o Bolsonaro tem? Ele tem apoio de alguns empresários, apoio das elites e apoio de parte dos militares. E por isso que ele tenta engrossar o caldo. Observe que, por exemplo, na Folha de São Paulo, a manchete da Folha de São Paulo diz o seguinte: Bolsonaro defende isolamento parcial e vê possível instabilidade democrática, ou seja, ele está ensaiando um Estado autoritário. E aqui no Estadão diz o seguinte: pronunciamento de Bolsonaro foi feito com a ajuda de cargos e gabinete do ódio, e ainda fala também: Bolsonaro vai pedir a mudeta e isolamento por coronavírus só para idosos e pessoas com doenças. Essa é a notícia do Estadão, tá? E aí temos também aqui no jornal 247, temos também no 247, Globo acusa Bolsonaro de irresponsável e faz JN em ritmo de impeachment. E por aí vai. Então a situação é muito complexa, muito perigosa, porque estamos no momento agora caminhando para um estado de exceção, praticamente, se o Bolsonaro não mudar de postura, porque ele, como está vendo que está isolado, ele vai fazer, inclusive, muito mais besteira do que se imagina. O Bolsonaro provavelmente está com o coronavírus, ou pelo menos foi infectado pelo coronavírus. Grande parte da comissão dele, 23 pessoas, adquiriram o coronavírus. 2 motoristas dele também adquiriram o coronavírus. O hospital nega mostrar a lista com o nome do Jair Bolsonaro. Isso aí já é uma questão muito séria. O hospital nega o nome do Jair Bolsonaro na lista dos infectados. Então, essa é a história. Depois eu vou trazer mais notícias para vocês sobre esse assunto. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, de ativar o sininho para receber nossas novidades.